para a edificação do corpo de Cristo. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre isso porque o corpo de Cristo é a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre si mesmo, porque Ele é a pedra, Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Ele é a pedra angular na qual todo edifício que se chama igreja tem que ser edificado nele, e tem que permanecer edificado nele, para sempre. Então, quando a igreja está edificada em Cristo, ela está praticando coisas que com certeza vão fazer a igreja viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Por isso, nunca a igreja pode descair dessa firmeza de estar edificada em Cristo. Quem faz isso começa a errar, começa a tropeçar, começa a cair, começa a se desviar da verdade, começa a ser enganada, a ser iludida. Então, só más consequências acontecem na vida daqueles que descaíram da firmeza e não estão mais edificados em Cristo. Por isso, é necessário exortar a igreja hoje, mais do que nunca. Hoje, no século 23, é necessário demais isso sim. Que tenham pessoas que tenham esse intuito importantíssimo, decisivo, de fazer com que a igreja possa estar edificada em Cristo. É preciso que essa conscientização aconteça. Porque tanto você como eu, que estamos em Cristo, que fomos comprados pelo próprio sangue dele para sermos igreja dele, temos que andar de acordo com o padrão que ele quer. Não podemos agir de forma inconsequente. Não podemos negligenciar, não podemos fazer as coisas por nossa própria conta, como se estivéssemos certos. Mas quando isso acontece, fica evidente que a pessoa está errada. E ela começa a errar e fazer outras pessoas tropeçarem também, outras pessoas errarem também. Então, é preciso entender que a edificação do corpo de Cristo tem que ser de acordo com o padrão do Senhor Jesus. Ele é aquele que edifica a sua igreja sobre ele mesmo. Então, nós devemos também estar bem ajustados em Cristo Jesus, a pedra angular. Não podemos nos desviar disso. Pelo contrário, temos que manter a nossa firmeza, a nossa fidelidade. Temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é que vai nos conduzir na carreira que Ele mesmo nos propôs. Então, o tempo de nossa peregrinação, ou melhor, em todo o tempo de nossa peregrinação, nós temos que andar edificados em Cristo, sem nos desviarmos em tempo algum. Não podemos retroceder. Quem retrocede não faz com que a alma de Deus se compraza nessa pessoa. Por isso, nós não somos dos que retrocedem, mas somos da fé para a conservação da alma. A conservação do corpo de Cristo tem que ser feita através da edificação no próprio Cristo Jesus. Então, Ele é aquele que exerce primazia na igreja. Ele é o único e mais ninguém. É isso que nós devemos entender para que possamos viver de acordo com o que Ele quer e não de acordo com a nossa própria vontade. A nossa própria vontade, se nós vivemos de acordo com a nossa vontade, vamos errar. Mas temos que viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. E a vontade dele é que o seu corpo fique e permaneça edificado nele mesmo, que é Cristo Jesus. Então, o que eu vou falar aqui hoje tem esse objetivo. Tem o objetivo de fazer com que o corpo de Cristo seja edificado. É uma mensagem muito séria e importante, que eu espero que você entenda hoje. Porque não dá mais para vivermos sem estarmos edificados em Cristo. Essa é a nossa realidade que devemos viver todos os dias, porque é assim que iremos conseguir viver
para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, que vão servir, vão ser úteis para a edificação do corpo de Cristo. O primeiro texto que eu vou ler aqui está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, onde está escrito assim, ó: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A primeira coisa que tem que ser útil para que o corpo de Cristo seja edificado em Cristo é que todos os integrantes desse corpo, eles têm que entender que o próprio Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Tanto você como eu somos ministros de uma nova aliança. Temos que falar tudo a respeito da nova aliança. Temos que andar de acordo com a nova aliança da qual somos ministros, habilitados por Deus. Se não existir essa consciência, de acordo com esse texto aqui, de que somos ministros da nova aliança, o corpo de Cristo não vai se edificar naquilo que o próprio Deus nos habilitou para sermos, ministros de uma nova aliança. Então, é necessário que isso seja entendido de uma vez por todas, para que nunca mais possamos errar sobre essa questão, porque o texto é bem claro, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Foi o próprio Deus que nos habilitou para isso. O corpo de Cristo foi habilitado por Deus para ser ministro de uma nova aliança. Essa é a realidade. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito vivifica o corpo de Cristo. Então, nós devemos permanecer assim. Não podemos nos desviar disso em tempo algum. Porque quem se desvia dessa verdade aqui, ele não está permanecendo onde ele deveria estar edificado, que é o próprio Senhor Jesus, a pedra angular. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Filipenses. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 16. Por que hoje vemos que muitas pessoas não estão, de certa forma, no Evangelho? Porque existem muitas pessoas hoje que, infelizmente, não estão defendendo o Evangelho. E esse texto que eu vou falar a respeito disso, ó, está escrito assim: estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então, em sua época, Paulo foi incumbido da defesa do Evangelho. Ele defendeu o Evangelho na época dele, enquanto ele estava vivo. Hoje, no século XXI, quem está incumbido da defesa do Evangelho é você e eu, que fazemos parte do corpo de Cristo hoje. Então, quando alguém não está agindo em defesa do Evangelho, essa pessoa não está edificada em Cristo. Porque o que nos leva a entender aqui é que nós hoje devemos defender o Evangelho. O Evangelho não vai se defender por si mesmo, não. Quem está incumbido da defesa do Evangelho hoje, a quem o Senhor Jesus outorgou o direito de defender o Evangelho hoje, é a você e é a mim. Então, se quisermos permanecer edificados em Cristo, temos que fazer tudo o que for necessário para a defesa do Evangelho. Temos que defender o Evangelho. Temos que defender aquilo que praticamos, aquilo que pensamos, aquilo que falamos, tudo centralizado no Evangelho. Então, nós devemos entender isso hoje. Quem não concorda com isso é uma pessoa que, infelizmente, está se desviando da sua própria edificação.
ela está se afastando da edificação. Ela está se arruinando, ela está cada vez mais perdendo aquilo em que deveria estar. Ela está se desviando do Senhor Jesus. Ela está se afastando da pedra angular na qual deveria estar edificado. Então, a igreja do Senhor Jesus tem que entender que tem que agir, sim, em prol da defesa do Evangelho sempre. Tem que fazer isso com responsabilidade e eficiência, com firmeza mesmo. Porque aqueles que amam ao Senhor Jesus sinceramente, com certeza vão defender o Evangelho, como Paulo fez em sua época, como Pedro também fez, João. Agora, no presente século, que é o século XXI, quem tem que fazer isso é você e eu. Então essa é a verdade que nós devemos entender se quisermos sermos edificados como o corpo de Cristo. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Sim, pessoal, existe uma coisa que contribui para que muitos hoje não estejam mais sendo edificados no corpo de Cristo. Isso é o engano. O engano se constitui em raciocínios falazes, que são raciocínios cheios de mentiras e sofismas para enganar o corpo de Cristo. E isso está acontecendo hoje. É por isso que muitas pessoas hoje não estão mais edificadas em Cristo Jesus. Perderam essa noção. Porque muitas delas estão sendo enganadas por raciocínios falazes pronunciados por pessoas que têm esse intuito de enganar. Infelizmente, isso parte de muitos pastores, bispos e apóstolos, inclusive aqueles que fizeram seminários. Essa é a realidade. Então o texto vai dizer aqui, ó, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, já naquela época existiam pessoas que vinham com esses raciocínios falazes, que tinham argumentos com aparência verdadeiros, mas eram falsos. E o intuito desses raciocínios falazes era enganar as pessoas. Hoje acontece o mesmo. E as pessoas que caem nesses enganos de raciocínios falazes, elas estão caindo da firmeza onde deveriam estar. Ou seja, elas não estão mais edificadas em Cristo Jesus. Agora, elas estão sendo envolvidas e enredadas por ensinamentos que vão desviar elas daquilo em que elas deveriam estar. Está desviando elas da própria edificação. Então elas estão caindo, elas estão tropeçando, elas estão sendo enganadas por aí, sendo arrastadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Porque com astúcia, usando esses raciocínios falazes, elas induzem as pessoas ao erro. E aí é que começa a ruína. Então existem muitas pessoas hoje assim, nessa condição. Então, essas pessoas não podem ser enganadas. Por isso ele diz aqui, ó, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, se alguém vier para cima de você com raciocínios falazes, não dê confiança. Não perca o seu tempo com isso. Você tem que discernir o que é raciocínios falazes para você não ser enganado por ninguém. É isso que você tem que fazer. Então eu espero que você faça isso para que assim você consiga permanecer edificado em Cristo Jesus como igreja dele, desarraigado deste mundo perverso, para pertencer ao único soberano Senhor que é Jesus o Cristo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1.
Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Antes de eu ler o texto que eu vou dizer aqui, ó. Quando lemos as Escrituras, nelas estão escritas verdades. Verdades fundamentais, verdades decisivas, verdades certas, verdades das quais nunca podemos nos desviar em tempo algum. Porque aqueles que se desviam dessas verdades, elas não estão permanecendo edificadas em Cristo, elas estão se desviando. E aqueles que são desviados da verdade hoje, essas pessoas, infelizmente, já não estão vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É isso que nós devemos entender. Então o texto aqui é muito bem claro. Ó. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, se você quer viver edificado em Cristo, para o inteiro agrado dele, você não pode em tempo algum se desviar das verdades ouvidas, principalmente as verdades que estão escritas aqui ou nas Escrituras. Porque elas foram escritas aqui com o objetivo claro de te manter firme em Cristo Jesus, edificado nele, sem se desviar em tempo algum. Você não pode se desviar disso aí, porque o texto aqui já está dizendo claramente para você não fazer isso. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. É preciso se apegar com mais firmeza. Quem se apega com firmeza às verdades ouvidas, não vai se afastar delas em tempo algum. Vai se manter edificado em Cristo. Vai manter os olhos fixos em Cristo Jesus. Vai seguir o pastor e bispo de sua alma, que é Cristo Jesus, a quem você se converteu. Então, essa é a verdade. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, quando esse texto foi lido, diante dos irmãos hebreus que tinham se convertido, eles ficaram sabendo disso, eles se conscientizaram disso, que nunca deveriam se desviar dessas verdades em tempo algum. Pelo contrário, deveriam estar apegados a ela com mais firmeza. Isso dia após dia. Isso contribui para que a igreja continue edificada em Cristo. Então, essa é a realidade. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Por que eu vou ler esse texto aqui? Porque existe uma coisa que nós podemos chamar de graça genuína. Existe uma graça genuína. Essa graça genuína não é a graça que hoje foi transformada em libertinagem. Não é uma graça que já não é graça. A graça genuína, ela é perfeita para nossas vidas. Por isso, nela nós devemos estar firmes. Quem estiver firme nessa graça genuína, com certeza vai se manter com fidelidade, edificado em Cristo até o fim. Então eu vou ler esse texto aqui, que fala a respeito disso. Está escrito assim, ó. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Quando ele disse aqui, nela estai firmes, isso significa o quê? Que é para a igreja se manter edificada na graça genuína. Para que, assim, essa firmeza continue. E assim, cada pessoa que se mantiver firme na graça genuína vai estar edificada em Cristo como deve ser. Esse é o procedimento correto. A nossa edificação em Cristo depende de estarmos firmes na graça genuína. Então, nós não podemos nos afastar da graça genuína. Nós não podemos fazer algo contrário à graça genuína em tempo algum. Não podemos ter práticas que
vão escandalizar a graça genuína. Não podemos fazer isso. Não podemos praticar isso em tempo algum. Isso é errado. E temos que fazer o que é certo. E o que é certo é estarmos firmes na genuína graça de Deus, pessoal. É dessa forma que vamos conseguir nos manter edificados em Cristo. Então, pessoal, esses textos que eu li aqui foram importantes, porque por meio deles é necessário que as pessoas sejam estimuladas, encorajadas a permanecer edificadas em Cristo, principalmente na época em que estamos agora. Porque mais do que nunca, hoje, isso é necessário demais, que o corpo de Cristo continue permanecendo edificado em Cristo. Porque só dessa forma a igreja do Senhor Jesus vai chegar no final para ser aprovada. Então eu espero que essa mensagem possa servir, sim, para edificar o corpo de Cristo hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.